Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, nós chegamos no capítulo 8, onde nós temos aqui o relato da segunda multiplicação dos pães. Nós não podemos confundir com a primeira, não é o mesmo relato, são relatos totalmente diferentes. Realmente é uma segunda multiplicação dos pães que aqui neste texto é apresentado. Interessante que quando nós pensamos em uma pessoa que seja carismática, uma pessoa que seja amável, uma pessoa que seja dócil, uma pessoa que possa nos ouvir de maneira com que ela aceite a nossa situação onde nós nos encontramos, uma pessoa que entenda e nos chame a atenção, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa amiga, ela não critica, ela é uma pessoa que aceita como eu sou. E muitas vezes a gente procura pessoas assim, a gente não quer ouvir a verdade. A verdade dói. E nós queremos ouvir pessoas que nos agradam. Mas o interessante, meus irmãos, que Jesus Cristo, mais uma vez, se encontra diante de uma multidão. E dentro desta multidão, encontram-se pessoas com este pensamento, procurando alguém que possa ouvi-lo, procurando alguém que possa compreendê-lo, procurando alguém que diga a verdade, mas de maneira suave, ou alguém que realmente tire a minha vida naquele momento, da situação que eu esteja, mas nós precisamos olhar para esse texto e verificar que dentro desta multidão, que mais uma vez segue a Jesus, tem pessoas de toda espécie, pessoas de todo tipo de pensamento. Mas quando nós olhamos o texto das Sagradas Escrituras, a importância para nós crescermos no conhecimento e no entendimento da palavra de Deus, mais uma vez uma grande multidão está com Jesus, ouvindo o que ele está pregando, curiosos porque ele curou enfermos, curiosos porque é aquele que expulsou demônios, curiosos em ver aquele, que cura de maneira extraordinária, e muitas vezes a gente fala de maneira esquisita, Jesus colocar saliva na língua de um mudo para ele começar a falar, que nós vimos no texto passado. Ali se encontram, meus irmãos, nessa multidão, pecadores, se encontram aqueles que foram agraciados pela libertação demoníaca, se encontram pessoas que foram curadas de maneira extraordinária por Jesus Cristo, aqueles que são apenas simpatizantes aos ensinos de Jesus, e alguns ali viam Jesus como apenas um líder político, aquele que viria trazer paz àquela nação, àquele estado naquele momento. Meus irmãos, nesse texto nós encontramos, nesta multidão havia toda a sorte de indivíduos. E nós temos nesta multidão também os discípulos de Jesus Cristo, aqueles que acompanhavam a Cristo, aqueles que estavam aprendendo a pregar o Evangelho e como pregar o Evangelho. E Jesus, diante de 4.000 homens, não se contavam mulheres, crianças, conta-se, os historiadores dizem aí que são mais ou menos 16.000 pessoas ali ao redor de Jesus, procurando ouvir o que ele tinha que falar, atrás também de curas, atrás de libertação. Mas o interessante é que esta multidão está ao lado de Jesus, não apenas um dia, como na primeira multiplicação de pães, mas 3 dias, segundo Jesus. E hoje, muitas vezes, nós reclamamos de ficar um pouco mais de 1 hora diante da palavra de Deus. Mas essas pessoas estavam há 3 dias seguindo a Jesus. Jesus atraiu esta multidão, meus irmãos, através do seu ensinamento. Jesus demonstrou àquela multidão a sua compaixão. Jesus demonstrou àquela multidão o seu amor. Jesus demonstrou àquela multidão a sua atenção. As pessoas viam em Jesus uma pessoa carismática, uma pessoa que conseguia atrair a sua atenção, um homem que falava da verdade, o homem que pregava de justiça, o homem que convidava
essas pessoas a entenderem que Ele era o Senhor e Salvador. Essas pessoas, elas ao buscar Jesus, ao estar diante de Jesus, elas buscavam descanso para suas almas. Elas buscavam alguém que não a rejeitasse na sociedade. Elas buscavam alguém que não as distanciassem do convívio social daquela época. E nós sabemos que naquela época era difícil, as pessoas que eram doentes eram rechaçadas pela sociedade. As pessoas que não tinham muito recurso eram abandonadas ao léu. Mas esse povo buscava em Jesus alguém que os desse libertação, descanso, alguém que os levasse em seus braços. E eles viam alguém especial ali. Nem todos o viam como Senhor e Salvador, como o Messias prometido. Mas ainda que muitos não aceitassem Jesus como Messias, o fato é que ele os atraía e até mesmo se sensibilizava com a sua situação. E é este evangelho que nós devemos pregar. O evangelho que mostra esse amor de Cristo, essa compaixão de Cristo. Na primeira multiplicação, nós vimos ali que tinham 5 pães e 2 peixes. Nesta aqui nós vemos, e naquela primeira multiplicação tinham 5.000 homens. Naquela primeira multiplicação, eles estavam perto da cidade, porque Jesus perguntou, e aí, como que nós vamos? Jesus perguntou quantos pães, o que os discípulos tinham. Eles falaram, nós temos pouco dinheiro, não dá para alimentar todo mundo. Então, tinha um recurso perto que poderia ser utilizado, mas enfim, eles não tinham o tamanho do recurso para o tamanho da necessidade. E ali Jesus, então, faz aquela primeira multiplicação, e nessa segunda multiplicação nós temos aí 3 dias que o povo está diante do Senhor. Tinham alguns pães, 7 pães e alguns peixinhos, 4.000 homens, e na primeira multiplicação tinham 5.000 homens. Então, relatos diferentes sobre a multiplicação, mas o que o texto e que Marcos, ele nos chama a atenção para nós atentarmos no ensinamento, na pedagogia de Jesus Cristo. O texto nos revela esta compaixão de Jesus por esta multidão. E agora Jesus olha para a necessidade física em alimentá-la. Jesus, ele não olha de maneira superficial, de maneira compassiva a multidão. Jesus, ele não olha para o seu coração desse jeito. Até hoje Jesus age conosco desta maneira. Jesus, ele não responde a esta multidão com desprezo. Jesus não se ausenta das necessidades desta multidão. Muitas vezes nós achamos que Jesus está muito à parte das nossas necessidades. Ele não está olhando o que nós necessitamos. Jesus, pelo contrário, manifesta a provisão divina, a sua misericórdia e a sua graça comum. Elas são manifestas, porque aquela multidão não era uma multidão de salvos que estava diante de Jesus Cristo. Não era a igreja de Cristo que estava presente, salvos e transformados pelo sangue de Cristo, mas eram pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, e Jesus Cristo manifestava o seu poder sobre aquelas vidas para que eles pudessem entender que seriam salvos se o aceitassem como Senhor de suas vidas. Mas Jesus, ele não se limita a ver a multidão como um espectador passivo. Para onde ele olha, é acompanhada a sua ação. Para onde Jesus Cristo olha, é acompanhada a sua ação. Jesus não olha apenas para o seu coração e para o seu problema. Juntamente com o seu olhar, ele direciona a sua ação, o seu poder, atraindo a sua atenção mais ainda para ele. E aqui nós temos esta lição pedagógica aos discípulos que estavam sendo treinados por Jesus. Eles, naquele tempo, e nós hoje, nós somos convidados a enxergar a misericórdia e a graça comum de Deus sobre nossas vidas. Nós somos convidados e incentivados a praticar a oferta de amor e compaixão que o Senhor Jesus Cristo nos ensina e ensinou aos seus discípulos naquele tempo. Jesus nos ensina a não termos preconceitos,
a todos que necessitam ouvir o Evangelho, a todos que buscam ouvir do poder de Deus, de Cristo. A palavra de Deus nos mostra, meus irmãos, aqui em Atos capítulo 14, versos 16 a 17, essa provisão divina estendendo-se de geração em geração. E a palavra do Senhor, ela diz, nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando a você chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e alegria. Provisão do Senhor, provisão divina para o seu povo. A provisão divina nos ensina que o Evangelho é inclusivo, meus irmãos. O Evangelho de Cristo, ele é inclusivo. Todos, sem distinção, são bem recebidos e convidados a ouvir a palavra de Deus. Agora, hoje em dia, nós precisamos tomar muito cuidado sobre esse inclusivismo que a igreja prega. Precisamos só tomar o cuidado desta inclusão social hoje que a igreja está pregando, muitas igrejas estão pregando. Meus irmãos, se vocês olharem para o texto, aqui tem uma multidão. E dentro desta multidão nós temos os judeus, que fazem parte da aliança do Senhor, que ao mesmo tempo muitos ali não aceitaram a Cristo como Messias prometido. Nós temos nesta multidão os gentios, pessoas que não faziam parte desta aliança. E nós temos aqui a igreja sendo formada no meio deste povo. Fala-se muito hoje, meus irmãos, sobre a igreja inclusiva. A igreja inclusiva oferecida nos dias de hoje, meus irmãos, ela simplesmente acaricia o pecado, procurando agradar o homem, o desejo e a vontade do homem. A igreja inclusiva hoje, ela prega que você pode vir do jeito que você está, pecador como que você é, mas ela não prega mudança, ela não prega que o pecado ele tem que ser resolvido na sua vida. E a palavra do Senhor nos diz isso. A palavra de Deus diz que tais ideologias são formadas por mestres segundo as suas próprias cobiças. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Como que sentindo coceira nos ouvidos, que recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A igreja inclusiva hoje que está sendo pregada, meus irmãos, está manifestando o desejo do homem, mestres que conhecem teologia, mestres que conhecem a palavra de Deus, mas a deturpam para o seu propósito. Agora, meus irmãos, o texto nos mostra que esta igreja inclusiva, que a palavra de Deus nos mostra que esta igreja inclusiva que o Evangelho prega, ela apresenta e recebe o alcoólatra, ela recebe o viciado, ela recebe a pessoa que pratica a prostituição, ela recebe toda a sorte de pecadores que estão neste mundo. Mas esta igreja que o Evangelho prega, esta igreja inclusiva que o Evangelho nos apresenta, ela tem a responsabilidade, meus irmãos, de pregar a regeneração. Ela recebe todas as pessoas, sim, mas não concorda que permaneçam no seu pecado. Esse Evangelho que Jesus Cristo estende a toda a humanidade. A palavra do Senhor diz em Romanos 12, 2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A proposta, meus irmãos, do novo nascimento e da palavra de Deus é a transformação de todo homem e do homem todo, operando nesta vida à base dos princípios divinos.
Esta é a verdadeira inclusão que Jesus Cristo nos ensina nesse evangelho. Não é esta igreja hoje que está sendo pregada. Venha como você está e permaneça como você está. O Senhor te ama do jeito que você é. Não! Precisamos rejeitar esse tipo de ideologia. Meus irmãos, na prática, a igreja inclusiva aceita a presença daqueles que buscam ouvir a palavra de Deus e prega a regeneração em Cristo para se tornarem membros do corpo de Cristo. Haviam judeus, gentios, toda sorte de pecadores, mas você quer fazer parte da igreja de Cristo, você precisa se converter dos seus pecados. Meus irmãos, a provisão divina manifesta-se com a misericórdia da graça comum, que exerce uma função de preparação, a assistência e a aplicação da redenção aos crentes por parte de Deus. Esta graça atrai a pessoa a Cristo. Esta graça comum. Esse evangelho que nós pregamos, que nós não sabemos quem será salvo, mas que devemos pregar, porque a graça comum de Deus é esse instrumento para atraí-la à palavra do Senhor, a salvação. Meus irmãos, a provisão divina são os braços de Deus que abertos a todos que querem ouvir a palavra de Deus, porém este evangelho é mesmo que Jesus, ele transmitia àquela multidão, pessoas que o rejeitavam, pessoas que viam só como um sábio da época, mas o Senhor manifestava o seu poder e a sua graça comum àquela pessoa. Uma vez, meus irmãos, alcançados pela salvação em Cristo, passamos a viver uma nova vida. Essa é a beleza da graça de Cristo. Uma nova vida em Cristo Jesus. 1 João 3, 3-6 diz, e todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. Nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e não conheceu. Então, para quem defende a ideologia da inclusão desta igreja que não vai de contra o pecado, realmente ele precisa rasgar todos esses versos da palavra de Deus e ele precisa reescrever uma Bíblia para ele que não é a palavra de Deus. O homem salvo em Cristo torna-se celibatário ao pecado, meu irmão. E todos os seus dias busca a sua santificação. Um viciado em drogas, ele luta constantemente, quando ele é regenerado pela palavra de Deus, ele luta constantemente a ser celibatário daquele pecado. Ele busca ao Senhor forças todos os dias para se livrar daquele momento em que oferecem drogas para ele. Este é o cristianismo verdadeiro. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias permeiam todas as suas obras. Salmo 145, 9. Esta misericórdia estendida a todo o povo. Esta, meus irmãos, é a pedagogia de Jesus Cristo transmitida aos seus discípulos em pregar o evangelho e ser firmes e com autoridade falar do amor de Cristo. Esses homens, eles deveriam ser atenciosos em que Jesus Cristo está pregando. Quando nós nos dispomos a pregar o evangelho, nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos ser amorosos. Nós precisamos demonstrar o amor de Cristo em nós. Nós precisamos demonstrar a compaixão às almas perdidas e trazê-las, meus irmãos, à humilhação diante de Jesus Cristo. Este primeiro momento, então, desta pedagogia de Jesus, é chamar os discípulos para olhar a situação, para olhar esse cenário e falar assim, olha, está vendo, vocês vão pregar o evangelho, mas vocês têm que praticar a misericórdia, vocês têm que preparar-se para pregar a compaixão a estas pessoas. Muitos virão ouvir a palavra de Deus e vocês têm que estar preparados para
falar do amor de Cristo de maneira realmente eficaz. E o segundo momento que nós podemos aprender, do verso 5 ao 6, é a didática de ensino, como o Senhor ele realmente ensina aos seus discípulos. O Senhor ele começa ali no verso 5 e 6, ele fala o seguinte: Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, 7. Então mandou o povo assentar-se no chão, e pegando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Até hoje, até nos dias de hoje, o Senhor ele trata conosco desta maneira. O Senhor ele olha para o meu coração e para o seu coração e ele pergunta assim: quantos pães você tem aí? Qual é a quantidade de dinheiro que você tem? Quais são os seus recursos? Jesus nos ensina aqui, meus irmãos, que nós somos seres limitados. Que nós precisamos entender que por nossas próprias forças nós não conseguiremos resolver os nossos problemas. Sempre seremos limitados diante do Senhor. Bom, os discípulos já vivenciaram a primeira multiplicação de pães. Os discípulos viram o que o Senhor fez naquele momento. Os discípulos vivenciaram os milagres. Mas agora nós temos aqui mais uma conjunção adverbial aí que os discípulos perguntam como que nós vamos dar alimento a essas pessoas? Como poderá alguém saciá-los de pão nesse deserto, no versículo 4? E o Senhor então ensina a esses discípulos que em suas mãos há limitação. Esse Cristo que convida você hoje a aceitá-lo como seu Senhor, é o Deus que age de forma maravilhosa, nos convidando a entender que somos incapazes, e sem a sua provisão divina, sem a sua presença na sua vida e na minha vida, jamais conseguiremos resolver os nossos problemas. Você pode ter milhões no cofre, você pode ter milhões de imóveis, nada disso vai resolver os seus problemas. O Senhor ele está ensinando que você precisa viver na minha dependência. Vocês precisam entender que eu sou o Senhor de suas vidas. Enquanto vocês olharem para o recurso que vocês têm, o poder do Senhor não se manifestará em suas vidas. Meus irmãos, o Senhor está nos ensinando que sozinhos sem Deus somos totalmente limitados. Sem insistirmos em pensar que devemos saber tudo o que somos capazes de fazer, qualquer coisa, nós continuaremos frustrando-nos, pois Deus não opera de acordo com as nossas diretrizes. E nós temos promessas do Senhor. Um dos versículos que eu gosto muito da palavra do Senhor, Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas para isso eu preciso clamar ao Senhor, eu preciso estar aos pés do Senhor, eu preciso me humilhar ao Senhor. Pai, diante do Senhor eu me encontro, Pai, eu não tenho condições, eu sou limitado e eu reconheço isso. Portanto, Pai, o Teu senhorio seja revelado na minha vida, para que as pessoas possam olhar na minha vida e possam ver a minha vida realmente focada no Senhor e olhar realmente ao Senhor que tem provido o sustento a este homem. Este Deus eu quero conhecer. Meus irmãos, na realidade, aceitar as próprias limitações é uma experiência libertadora. É um dos elementos chave da fé genuína. Aceitar a nossa limitação é um dos elementos chave da nossa fé genuína. Quando reconhecemos nossas limitações, a providência de Deus se manifesta fazendo-nos confiar no poder de Deus em sua sabedoria. Eu creio que você já passou situações difíceis na sua vida e tem passado. Mas se você der uma olhadinha para trás, Senhor, estou aqui, não porque eu e meus recursos me trouxeram aqui,
mas porque o Senhor me trouxe. 2 Coríntios 12, 10, o apóstolo Paulo diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Sentir prazer nas necessidades, nas injúrias, nas lutas, nas perseguições, nas angústias, sentir prazer nas angústias. Por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Por amor de Cristo, pelo amor do teu evangelho. Eu tenho sido perseguido, eu tenho passado por provações, mas pelo amor do teu evangelho, pelo amor de ti, eu tenho experimentado então o teu consolo, a tua mão sobre a minha vida. Meus irmãos, terceiro momento que nós podemos aprender nesse texto é manifestar a gratidão em circunstâncias difíceis, como nós lemos o texto anterior, mas nós não podemos passar de maneira superficial aqui. Jesus Cristo, ele multiplica os pães, após dar graças pelo que foi provido por Deus, ele agradece ao Deus diante dos discípulos, mostrando mais uma vez, você está vendo isso aqui? Foi o Pai do céu que providenciou. É o Senhor que nos deu. Vamos agradecer ao Senhor por isso? Quantos pães nós tínhamos? E agora o Senhor, com aquela quantidade, mostrando a nossa limitação, nos capacita e nos abençoa, derramando da tua graça, do teu amor. E nós precisamos olhar que hoje nós entendemos, Cristo sempre pregou: eu sou o pão da vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a água que sacia a sede eterna. Então, o pão da vida pergunta aos discípulos: quantos pães vocês têm? Seria uma resposta maravilhosa se os discípulos falassem depois da primeira multiplicação: Senhor, Tu és o pão da vida. E aqui nós estamos com o nosso pouco recurso, mas o Senhor proverá. E muitas vezes nós olhamos o texto da palavra de Deus hoje, nós entendemos que Jesus é o pão da vida, mas nós limitamos o poder de Deus em nossas vidas. Porque os meus recursos não são suficientes para resolver os meus problemas, e nunca será. Meus irmãos, nesse terceiro momento nós aprendemos a ser gratos pela provisão de Deus, reconhecendo que nossas necessidades não são supridas por nosso trabalho ou recurso. Não ache que você trabalhando de domingo a domingo, fazendo hora extra, não ache que tudo vai resolver o seu problema. Dependa do Senhor, entregue os seus caminhos ao Senhor, entregue as suas vidas ao Senhor. De fato, isso é o verdadeiro evangelho, que nos ensina a pregar esse amor, esse Deus maravilhoso. Ah, mas não é fácil. Não será fácil, meus irmãos. A palavra de Deus nunca disse que seria fácil. A palavra de Deus pregada nas igrejas que pregam prosperidade diz que você vem, que você vai mudar teu carro, você vai comprar uma mansão, você vai triplicar os seus bens, o seu dinheiro. A palavra do Senhor, ela não nos diz isso. A palavra do Senhor nos diz que nós teremos aflições nesse mundo, mas tende o bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se você está com Cristo, que é o pão da vida, você vencerá o mundo. E a palavra do Senhor nos diz que nós somos muito mais que vencedores, porque é Cristo que nos sustenta. Neste momento nós precisamos entender isso. O Senhor Jesus Cristo convida esses discípulos, treina esses discípulos, agradece ao Senhor daquele pão para alimentar aquela multidão que deveria voltar para a sua casa. Nós precisamos entender a dar graças ao Senhor. Quarto momento, meus irmãos, que nós podemos aprender nesse texto é que nós devemos nos apropriar da promessa de Deus. Algo que nós muitas vezes falhamos. Mas Deus é provedor, Deus ele salva, Deus ele cuida, Deus está contigo, mas esse mundo ele nos assola de tamanha maneira, como uma prensa, e ele vai nos pressionando
e vai fazendo com que nós olhemos para baixo e não para o alto, para os nossos recursos e não para Deus. E aí nós chegamos, meus irmãos, em um momento que o Senhor, Ele trabalha junto com aqueles que estão ouvindo a Tua palavra e aqueles que o rejeitam como Salvador. Verso 11. Jesus Cristo, então, depois de alimentar o povo, ele procura se deslocar até o barco para sair daquela região de Decápolis. Ali é a última vez que Jesus Cristo estará ali pregando o Evangelho. Ele está a caminho do Gólgota, ele está a caminho do sacrifício na cruz por nós. Mas ali os fariseus, mais uma vez, aparecem. E a gente critica os fariseus, né? Ê, cambada de fariseu, vocês viram tudo isso, vocês não creram, vocês estão rejeitando a Jesus. Quantas vezes nós agimos como esses homens? Senhor, eu quero um sinal, me mostra que o Senhor está comigo. Eu estou diante dessa aflição, eu estou diante desse problema, eu quero que o Senhor manifeste de alguma maneira um sinal para entender que o Senhor está comigo. Nós temos a palavra do Senhor na nossa frente, meus irmãos. Nós temos o Espírito Santo Consolador que está no nosso coração. Mas nesse tempo aqui os fariseus, eles chegaram e começaram a discutir com Jesus e tentando pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus então olha para aqueles homens e dá um suspiro diferente daquele que ele deu para aquele mudo quando ele o curou. Ele suspirou ao Senhor e curou aquele homem. Agora este suspiro é um suspiro de tristeza diante daqueles que estão diante do Senhor, mas não enxergam que Ele é o Messias, aquele que o Senhor prometeu com seus profetas, através das Escrituras. E o Senhor responde àqueles homens: por que vocês me pedem um sinal? O Messias está diante de vocês. Vocês querem um sinal especial, que eu mande descer um cometa do céu, alguma coisa, uma lâmpada, sei lá. Eu não vou fazer mais sinal para essa geração incrédula. Uma aliança foi prometida ao povo de Israel. Jesus é tanto o fundamento como a recompensa final desta aliança. No Antigo Testamento, e neste momento, os fariseus pedem a Jesus este sinal. Jesus, o Redentor gracioso, e a grande recompensa está diante deles. E cegos no seu entendimento, eles não entendem a promessa do Senhor. Eles não aceitam a Jesus como providência divina, estabelecida desde a eternidade. Eles não aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eles não aceitam Cristo como Messias. Jesus então olha para aqueles homens e suspira de maneira triste, porque aqueles a quem foi prometida a aliança o rejeitaram. Mas, meus irmãos, o texto nos apresenta a mais bela providência divina para nossas vidas, que é a encarnação em Cristo Jesus. Nós temos o fundamento e o alvo, nós temos aqui da nova aliança. Ele não é meramente homem como os fariseus o viam, o impostor como os fariseus o viam, como julgavam. Esse Jesus Cristo, ele é o homem e plenamente Deus encarnado entre nós. Colossenses 2,9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus estava a caminho de sua crucificação. E esta providência divina em entregar a Cristo por sacrifício de nossas vidas, revela a glória eterna da sua deidade. John Piper, pastor John Piper, ele diz o seguinte: a graça é a expressão consumada da glória de Deus e Cristo. É, em seu sofrimento, a expressão consumada da graça.
Meus irmãos, o Senhor ensina esses homens, esses discípulos a dependerem 100% dEle. E o Senhor diz que os recursos que tem em nossas mãos, nada vale se nós não tivermos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. E o Senhor nos ensina que não depende dos nossos recursos para alcançarmos os nossos objetivos. E através da graça comum e da misericórdia comum dispensada sobre todos. Assim como o sol nasceu para aqueles que estão em guerra hoje, ele nasceu para nós também. Misericórdias comum de Deus. Mas o Senhor nos ensina a sermos dependentes dEle. O pão da vida nos pergunta: quantos pães você tem na mão? A nossa resposta deve ser: nós temos o Senhor, que é o nosso pão eterno. Aquele que sacia todas as coisas. Ainda que eu esteja passando fome, o Senhor alimenta a minha alma com o seu amor. Ainda que me esteja faltando recursos financeiros, o Senhor me dá calma e me dá o entendimento e a sabedoria em como resolver esses problemas, sempre olhando para o Senhor e agradecendo ao Senhor por esta provisão divina. Até onde nós temos colocado o Senhor como nosso provedor divino? E nós precisamos sair daqui pensando nisso. Precisamos colocar em prática. E esta aliança prometida àqueles que não aceitaram a Cristo como seu Senhor é estendida a nós hoje, foi estendida aos gentios. E hoje nós fazemos parte desta nova aliança em Cristo Jesus. E essa é o presente maior que o Senhor tem nos dado através da sua provisão divina. Meus irmãos, diante de tudo isso, nós precisamos pregar a graça e demonstrar a compaixão de Cristo, que nos mostrou na tua palavra e nos mostra todo dia. Precisamos nos apropriar desta promessa, porque Jesus, Ele sempre estará conosco. Ele sempre nos convida a olharmos em nossas mãos qual o recurso que você tem. Eu tenho 5 milhões de reais. Não é nada diante de mim. Não é nada diante de mim. O Senhor nos chama nesse texto a olharmos então a providência divina e o Senhor nos ajuda a olharmos para Ele como Senhor de nossas vidas. E precisamos pregar isso através da nossa vivência com Cristo. Um cristão que vive de cabeça baixa, derrotado, é um cristão que não tem olhado a provisão divina na sua vida. Por mais difícil que seja, responda como Paulo. Ainda que eu passe por situações dessas, ainda que eu viva esse momento, o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu viva esses momentos difíceis, o Senhor é o meu provedor. Está doendo. Mas o Senhor, Ele quer que você chore. Ele quer que você se humilhe diante dEle. E o Senhor clama a mim. Clama a mim. Porque eu vou responder vocês grandes coisas, até coisas que vocês não sabem. Mas para clamar ao Senhor, eu preciso me humilhar diante do Senhor e reconhecer a minha pequenez. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor é o nosso provedor divino. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Possamos sair daqui edificados mais uma vez com a tua palavra, desafiados a crer na tua palavra, entender que o Senhor é o pão da vida, é o Senhor que nos sacia, é o Senhor, Pai, que nos mantém em pé, é o Senhor que nos dá esperança em Cristo Jesus, porque o teu Filho veio, Pai, entregou-se na cruz por nós, foi sacrificado e levou todas as nossas angústias, os nossos problemas, os nossos pecados. E hoje Ele nos convida, Senhor, a estarmos olhando para este sacrifício e entender que o Senhor é o nosso provedor e que um dia, Pai, a tua igreja será resgatada. Ó Pai, nos perdoa porque em momentos difíceis nós olhamos muito as circunstâncias e nós não olhamos o Senhor agindo em nossas vidas em meio às circunstâncias. Visita o nosso coração, Pai. Fortalece a tua igreja e que nós possamos pregar com vigor, amparados pela tua palavra. Que nós possamos ser esta igreja inclusiva, Pai, que aceita o pecador, mas que prega a tua palavra de regeneração, para que possam, Pai, viver em santidade diante do Senhor. Obrigado, Pai,
por tudo que o Senhor tem nos dado, por este espaço, por este bairro onde nós estamos localizados. E nos prepara, Senhor, cada vez mais a pregar a Tua palavra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.